A épica jornada de Moisés e a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito é uma história repleta de milagres, confrontos e uma demonstração inabalável de fé diante da opressão. Vamos explorar juntos como a intervenção divina transformou o destino de um povo e desafiou o poder do faraó. Enquanto acompanhamos cada passo dessa incrível saga, convido você a se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe e deixar o seu like se esta história tocar o seu coração. Sua participação nos ajuda a levar essas poderosas lições a mais pessoas. E vamos ao vídeo. Arão, orientado por anjos, foi ao encontro de seu irmão Moisés, de quem estava separado há muito tempo. Eles se encontraram na solidão do deserto, perto do Monte Horebe. Ali, Moisés contou a Arão todas as mensagens e sinais que o Senhor havia enviado. Juntos, partiram para o Egito e, ao chegarem na terra de Gósen, reuniram os líderes de Israel. Arão recontou a eles tudo o que Deus havia falado a Moisés, e os sinais divinos foram mostrados ao povo. O povo creu, e ao saber que o Senhor estava os visitando e via sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Moisés também tinha uma mensagem para o faraó. Os dois irmãos, como embaixadores do Rei dos Reis, entraram no palácio e, em nome de Deus, disseram: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto." O faraó, arrogante, perguntou: "Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e também não deixarei Israel ir." A resposta deles foi: "O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixe-nos ir por 3 dias no deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, para que Ele não nos castigue com pragas ou espada." As notícias sobre Moisés e Arão e a agitação que estavam causando entre o povo já haviam chegado aos ouvidos do rei. Sua ira explodiu. "Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo parar de trabalhar?" disse ele. "Voltem às suas tarefas." Ele pensou nas perdas que o reino já estava sofrendo por causa da interferência desses estrangeiros e acrescentou: "Vejam, o povo da terra já é numeroso e vocês os fazem abandonar suas obrigações." Em seu cativeiro, os israelitas haviam, em certa medida, esquecido a lei de Deus e se afastado de seus mandamentos. O sábado era amplamente desrespeitado e as exigências dos fiscais de trabalho tornavam sua observância aparentemente impossível. Mas Moisés mostrou ao seu povo que a obediência a Deus era a primeira condição para a libertação. Os esforços para restaurar a observância do sábado foram notados pelos opressores. O rei, agora totalmente em alerta, suspeitou que os israelitas estavam tramando uma revolta contra seu serviço. Ele acreditava que o descontentamento era resultado do ócio e, por isso, não lhes daria tempo para planejar nada perigoso. Imediatamente, ele tomou medidas para apertar ainda mais o controle e aniquilar o espírito independente deles. No mesmo dia, foram expedidas ordens para tornar o trabalho ainda mais cruel e opressor. O material de construção mais comum era o tijolo de barro cozido ao sol, usado nas paredes dos edifícios mais belos e depois revestido de pedra. A fabricação de tijolos empregava muitos escravos. Palha picada era misturada com barro para dar liga e grandes quantidades de palha eram necessárias. O rei, então, determinou que não se forneceria mais palha. Os trabalhadores teriam que procurá-la por si mesmos, mas a mesma quantidade de tijolos seria exigida. Essa nova ordem causou grande sofrimento aos israelitas por toda a terra. Os fiscais egípcios haviam nomeado oficiais hebreus para supervisionar o trabalho do povo, e esses oficiais eram responsáveis pela quantidade de trabalho entregue. Quando a ordem do rei entrou em vigor, o povo se espalhou pelo Egito para recolher restolho em vez de palha.
mas acharam impossível cumprir a cota normal de trabalho. Por causa desse fracasso, os oficiais hebreus foram cruelmente espancados. Esses oficiais pensaram que a opressão vinha de seus supervisores e não do próprio rei. Então foram até ele com suas queixas. O faraó os recebeu com sarcasmo. Vocês são preguiçosos, é por isso que dizem, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ele ordenou que voltassem ao trabalho, declarando que suas cargas de forma alguma seriam aliviadas. Ao voltarem, encontraram Moisés e Arão e exclamaram para eles, o Senhor olhe para nós e nos julgue, pois vocês nos tornaram odiados pelo faraó e por seus servos, dando-lhes uma espada em suas mãos para nos matar. Ao ouvir essas acusações, Moisés ficou profundamente angustiado. Os sofrimentos do povo haviam aumentado muito. Por todo o país, um grito de desespero de velhos e jovens se erguia, e todos o acusavam pela desastrosa mudança em sua condição. Com amargura na alma, ele se apresentou diante de Deus, clamando, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que entrei ao faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de forma alguma livraste teu povo. A resposta foi, agora verás o que farei ao faraó, porque por uma mão poderosa ele os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa ele os expulsará de sua terra. Novamente, o pacto que Deus fizera com os antepassados foi relembrado e Moisés foi assegurado de que seria cumprido. Durante todos os anos de escravidão no Egito, alguns israelitas se mantiveram fiéis ao culto a Jeová. Eles se afligiam ao ver seus filhos diariamente testemunharem as abominações dos gentios e até mesmo se curvarem a seus deuses falsos. Em sua angústia, clamaram ao Senhor pedindo libertação do jugo egípcio para que pudessem estar livres da influência corruptora da idolatria. Eles não escondiam sua fé, declarando aos egípcios que o objeto de seu culto era o Criador do céu e da terra, o único Deus verdadeiro e vivo. Relembraram as provas de sua existência e poder desde a criação até os dias de Jacó. Assim, os egípcios tiveram a oportunidade de conhecer a religião dos hebreus, mas, desdenhando ser instruídos por seus escravos, tentaram seduzir os adoradores de Deus com promessas de recompensas e, falhando nisso, usaram ameaças e crueldade. Os líderes de Israel se esforçaram para sustentar a fé de seus irmãos, que estava vacilando, repetindo-lhes as promessas feitas a seus antepassados e as palavras proféticas de José antes de sua morte, que previam sua libertação do Egito. Alguns escutaram e creram, outros, olhando para as difíceis circunstâncias ao seu redor, rejeitaram as esperanças. Os egípcios, informados do que era divulgado entre seus escravos, zombavam de suas expectativas e sarcasticamente negavam o poder de seu Deus. Apontavam para a situação deles como uma nação de escravos e com sarcasmo diziam, se o seu Deus é justo e misericordioso e possui poder superior ao dos deuses egípcios, por que não faz de vocês um povo livre? Eles chamavam a atenção para sua própria condição. Adoravam divindades que os israelitas chamavam de deuses, falsos, mas eram uma nação rica e poderosa. Declaravam que seus deuses os haviam abençoado com prosperidade, dando-lhes os israelitas como servos, e vangloriavam-se de seu poder para oprimir e destruir os adoradores de Jeová. O próprio faraó se gabava de que o Deus dos hebreus não podia livrá-los de suas mãos. Palavras como estas destruíam as esperanças de muitos israelitas. A situação lhes parecia exatamente como os egípcios a descreviam. Era certo que eram escravos e deviam suportar o que seus cruéis supervisores decidissem infligir-lhes. Seus filhos haviam sido perseguidos e mortos, e sua própria vida era um fardo.
mas eles estavam adorando o Deus do céu. Se Jeová fosse de fato superior a todos os deuses, não os deixaria como escravos de idólatras. No entanto, aqueles que eram fiéis a Deus entendiam que o Senhor permitira a escravidão porque Israel havia se afastado dele, por sua disposição de casar com nações gentias, sendo assim levados à idolatria. E confiantemente afirmavam a seus irmãos que ele logo quebraria o jugo do opressor. Os hebreus esperavam obter sua liberdade sem qualquer prova especial de sua fé ou qualquer sofrimento ou dificuldade real. Ainda não estavam, porém, preparados para o livramento. Tinham pouca fé em Deus e estavam indispostos a suportar pacientemente suas aflições até que ele achasse oportuno agir em favor deles. Muitos se contentavam em permanecer em cativeiro, preferindo isso a enfrentar as dificuldades de mudar para uma terra estranha. Além disso, os costumes de alguns se tornaram tão parecidos com os dos egípcios que preferiam ficar no Egito. Por isso, o Senhor não os livrou pela primeira manifestação de seu poder perante o faraó. Ele conduziu os acontecimentos de maneira mais abrangente, a fim de desenvolver o espírito tirânico do rei egípcio e também para se revelar ao seu povo. Vendo sua justiça, seu poder e amor, eles prefeririam deixar o Egito e se entregar ao seu serviço. A tarefa de Moisés teria sido muito menos difícil se muitos israelitas não tivessem se tornado tão corrompidos a ponto de não quererem deixar o Egito. O Senhor ordenou a Moisés ir novamente ao povo e repetir a promessa de libertação, com nova certeza do favor divino. Ele foi como ordenado, mas eles não quiseram ouvir. As Escrituras dizem, eles não ouviram, por causa da angústia do espírito e da dura servidão. Novamente a mensagem divina veio a Moisés. Entre e fale ao faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel de sua terra. Com desânimo ele replicou, vejam, os filhos de Israel não me ouviram. Como então o faraó me ouvirá? Foi-lhe dito que levasse Arão consigo e fosse diante do faraó, e novamente pedisse que expulsasse os filhos de Israel de sua terra. Ele foi informado de que o rei não cederia antes que Deus enviasse juízos sobre o Egito e tirasse Israel por meio de uma notável manifestação de seu poder. Antes de cada praga ser infligida, Moisés deveria descrever sua natureza e efeitos para que o rei pudesse se salvar se quisesse. Cada castigo rejeitado seria seguido por outro mais severo, até que seu coração orgulhoso se humilhasse e ele reconhecesse o Criador do céu e da terra como o Deus verdadeiro e vivo. O Senhor daria aos egípcios a oportunidade de ver quão vã era a sabedoria de seus homens poderosos, quão fraco o poder de seus deuses, quando em oposição aos mandados de Jeová. Ele castigaria o povo do Egito por sua idolatria e silenciaria sua vanglória sobre as bênçãos recebidas de suas divindades insensíveis. Deus glorificaria seu próprio nome para que outras nações pudessem ouvir sobre seu poder e tremer diante de seus atos poderosos, e para que seu povo fosse levado a abandonar sua idolatria e lhe prestar um culto puro. Outra vez Moisés e Arão entraram nos nobres salões do rei do Egito. Ali, cercados por altas colunas e adornos brilhantes, ricos quadros e imagens esculpidas de deuses pagãos, diante do governante do reino mais poderoso da época, estavam os dois representantes da raça escravizada para repetir a ordem de Deus para a libertação de Israel. O rei pediu um milagre como prova de sua missão divina. Moisés e Arão haviam sido instruídos sobre como agir caso tal pedido fosse feito. E Arão pegou a vara e a lançou perante o faraó. Ela se transformou em uma serpente. O rei mandou chamar seus sábios e encantadores. Cada um deles jogou sua vara, e elas também se tornaram serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas.
deles. Então o rei, mais decidido do que nunca, declarou que seus magos eram iguais em poder a Moisés e Arão. Acusou os servos do Senhor de serem impostores e se sentiu seguro em resistir aos seus pedidos. Contudo, mesmo desprezando a mensagem deles, foi impedido pelo poder de Deus de lhes fazer mal. Foi a mão de Deus, e não a influência ou poder humano de Moisés e Arão, que operou os milagres que exibiram perante o faraó. Esses sinais e prodígios tinham o objetivo de convencer o faraó de que o grande Eu Sou havia enviado Moisés e que era dever do rei deixar Israel ir para que pudessem servir ao Deus vivo. Os magos também exibiram sinais e prodígios, pois agiam não somente por sua própria habilidade, mas pelo poder de seu Deus, Satanás, que os ajudava a imitar a obra de Jeová. Os magos não transformaram suas varas em serpentes de verdade, mas, por meio de mágica, auxiliados pelo grande enganador, foram capazes de criar a aparência disso. Estava além do poder de Satanás transformar as varas em serpentes vivas. O príncipe do mal, embora possua toda a sabedoria e poder de um anjo caído, não tem o poder de criar ou dar a vida. Isso é privilégio somente de Deus. Mas tudo o que estava ao alcance de Satanás fazer, ele o fez. Produziu uma falsificação. Para o olho humano, as varas pareciam ter se transformado em cobras. E o faraó e sua corte acreditaram que era assim. Não havia nada em sua aparência que as distinguisse da serpente produzida por Moisés. Se bem que o Senhor fizesse com que a serpente verdadeira tragasse as serpentes espúrias, contudo mesmo isto foi considerado por Faraó, não como uma obra do poder de Deus, mas como o resultado de uma espécie de mágica superior à de seus servos. O faraó desejava justificar sua teimosia em resistir à ordem divina e, por isso, procurava um pretexto para não considerar os milagres que Deus operava por meio de Moisés. Satanás deu-lhe exatamente o que ele queria. Pela obra que realizou por meio dos magos, ele fez parecer aos egípcios que Moisés e Arão eram apenas magos e encantadores, e que a mensagem que traziam não podia exigir respeito como vinda de um ser superior. Assim, a falsificação de Satanás cumpriu seu objetivo de encorajar os egípcios em sua rebelião e fazer com que o faraó endurecesse o coração contra a convicção. Satanás também esperava abalar a fé de Moisés e Arão na origem divina de sua missão, para que seus instrumentos pudessem prevalecer. Ele não queria que os filhos de Israel fossem libertos do cativeiro para servirem ao Deus vivo. No entanto, o príncipe do mal tinha um objetivo ainda mais ambicioso ao manifestar seus prodígios por meio dos magos. Ele sabia bem que Moisés, ao quebrar o jugo do cativeiro sobre os filhos de Israel, prefigurava Cristo, que devia destruir o reino do pecado na família humana. Sabia que quando Cristo aparecesse, grandes milagres seriam operados como prova para o mundo de que Deus o havia enviado. Satanás temia perder seu poder. Ao falsificar a obra de Deus, realizada por meio de Moisés, ele esperava não apenas evitar a libertação de Israel, mas também exercer influência ao longo dos séculos futuros para destruir a fé nos milagres de Cristo. Satanás está constantemente tentando falsificar a obra de Cristo e estabelecer seu próprio poder e suas pretensões. Ele leva os homens a explicar os milagres de Cristo, fazendo parecer que são o resultado da perícia e poder humanos. Assim, ele destrói em muitas mentes a fé em Cristo como o Filho de Deus, e os leva a rejeitar as graciosas ofertas de misericórdia do plano de redenção. Moisés e Arão foram instruídos a visitar a margem do rio na manhã seguinte, para onde o rei costumava ir. Como o transbordamento do Nilo era a fonte de alimento e riqueza para todo o Egito, o rio era adorado como um deus, e o rei ia ali diariamente para prestar suas devoções.
Ali, os dois irmãos repetiram a mensagem ao faraó e então estenderam a vara e feriram a água. A corrente sagrada se transformou em sangue, os peixes morreram e o rio exalou um mau cheiro. A água nas casas e o suprimento guardado nas cisternas foram igualmente transformados em sangue. Mas os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos. E o faraó virou as costas e foi para casa. Nem mesmo nisto ele se importou. A praga durou 7 dias, mas sem resultado. Novamente a vara foi estendida sobre as águas e rãs subiram do rio, espalhando-se pela terra. Elas invadiam as casas, os quartos de dormir e até mesmo os fornos e as amassadeiras. A rã era considerada sagrada pelos egípcios e eles não as destruíam. No entanto, essa praga pegajosa se tornou intolerável. Elas infestavam até o palácio do faraó e o rei estava ansioso para que fossem removidas. Pareceu que os magos haviam produzido rãs, mas eles não conseguiam removê-las. Vendo isso, o faraó ficou um tanto humilhado. Ele mandou chamar Moisés e Arão e disse: roguem ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois, deixarei o povo ir para que sacrifiquem ao Senhor. Depois de lembrarem ao rei sua arrogância anterior, pediram-lhe que designasse um tempo em que deveriam orar pela remoção da praga. Ele marcou o dia seguinte, esperando secretamente que as rãs desaparecessem sozinhas, salvando-o assim da amarga humilhação de se submeter ao Deus de Israel. A praga, entretanto, continuou até o tempo especificado, quando as rãs morreram por todo o Egito, mas seus corpos deteriorados que ficaram poluíam a atmosfera. O Senhor poderia tê-las feito voltar ao pó em um instante, mas não o fez para que depois de sua remoção, o rei e seu povo não pudessem declarar que aquilo era resultado de feitiçaria ou encantamento, como a obra dos magos. As rãs morreram e foram então reunidas em montes. Nisso, o rei e todo o Egito tiveram uma prova que sua vã filosofia não podia contradizer. Que essa obra não fora realizada por magia, mas sim um juízo do Deus do céu. Vendo o faraó que havia alívio, endureceu seu coração. Por ordem de Deus, Arão estendeu a mão e o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. O faraó chamou os magos para fazerem o mesmo, mas eles não conseguiram. Mostrou-se assim que a obra de Deus era superior à de Satanás. Os próprios magos reconheceram: isto é o dedo de Deus. Mas o rei ainda não se abalou. Como o apelo e a advertência foram ineficazes, outro juízo foi infligido. O tempo de sua ocorrência foi previsto para que não se pudesse dizer que veio por acaso. Moscas encheram as casas e enxamearam sobre a terra, de modo que a terra foi corrompida por esses enxames. Essas moscas eram grandes e venenosas. Sua picada era extremamente dolorosa para homens e animais. Como foi predito, essa praga não se estendeu à terra de Gósen. O faraó então ofereceu aos israelitas permissão para sacrificarem no Egito, mas eles se recusaram a aceitar tais condições. Não convém que façamos assim, disse Moisés, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus o que é abominável para os egípcios. Se sacrificássemos o que é abominável para os egípcios diante dos seus olhos, não nos apedrejariam eles. Os animais que os hebreus deviam sacrificar estavam entre os que eram considerados sagrados pelos egípcios, e tal era a reverência por essas criaturas que matar uma delas, mesmo acidentalmente, era um crime punível com a morte. Seria impossível para os hebreus prestarem culto no Egito sem escandalizar seus senhores. Moisés novamente propôs irem por 3 dias no deserto. O rei consentiu e pediu que os servos de Deus intercedessem para que a praga fosse removida. Eles prometeram fazê-lo, mas o advertiram quanto a tratá-los de forma enganosa.
A praga cessou, mas o coração do rei se havia endurecido pela rebelião persistente e ele ainda se recusou a ceder. Agora pergunto a você, por que diante dessas pragas já citadas, Faraó se recusava ainda a deixar o povo ir? Responda nos comentários, sua resposta é muito importante para mim. Seguiu-se um golpe mais terrível, uma peste em todo o gado do Egito que estava nos campos. Tanto os animais sagrados quanto as bestas de carga, vacas, bois e ovelhas, cavalos, camelos e jumentos, foram destruídos. Tinha sido claramente declarado que os hebreus seriam poupados, e o faraó, enviando mensageiros à casa dos israelitas, confirmou a veracidade da declaração de Moisés. Do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Ainda assim, o rei permaneceu teimoso. Moisés foi então instruído a pegar cinzas do forno e espalhá-las para o céu diante dos olhos do faraó. Esse ato era profundamente significativo. 400 anos antes, Deus havia mostrado a Abraão a futura opressão de seu povo, sob a figura de uma fornalha fumegante e uma tocha de fogo. Ele declarara que enviaria juízos sobre seus opressores e tiraria os cativos com grande riqueza. No Egito, Israel há muito tempo definhava na fornalha da aflição. Esse ato de Moisés era a garantia de que Deus se lembrava de seu pacto e que o tempo para sua libertação havia chegado. Ao serem as cinzas espalhadas para o céu, as minúsculas partículas se espalharam por toda a terra do Egito, e onde quer que caíam, produziam sarna que irrompia em úlceras nos homens e no gado. Os sacerdotes e magos até então haviam incentivado o faraó em sua obstinação, mas agora um juízo os atingiu. Acometidos de uma doença repugnante e dolorosa, com seu alardeado poder tornando-se desprezível, eles não podiam mais contender contra o Deus de Israel. A nação inteira foi levada a ver a loucura de confiar nos magos, quando eles não eram capazes de proteger nem a si mesmos. Ainda assim, o coração do faraó se endureceu ainda mais. E então o Senhor lhe enviou uma mensagem declarando: "Esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra." Mas de fato, para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti. Não que Deus lhe tivesse dado existência para esse fim, mas sua providência conduziu os acontecimentos de modo a colocá-lo no trono, no exato tempo destinado à libertação de Israel. Embora este altivo tirano tivesse, por seus crimes, se privado das misericórdias de Deus, todavia, a vida lhe foi preservada para que, por meio de sua teimosia, o Senhor pudesse manifestar seus prodígios na terra do Egito. A disposição nos acontecimentos é da providência de Deus. Ele poderia ter colocado no trono um rei mais misericordioso que não tivesse ousado resistir às poderosas manifestações do poder divino. Mas nesse caso, os propósitos do Senhor não teriam se cumprido. Foi permitido que seu povo experimentasse a esmagadora crueldade dos egípcios para que não se enganassem com relação à influência degradante da idolatria. Em seu trato com o faraó, o Senhor manifestou seu ódio à idolatria e sua decisão de punir a crueldade e a opressão. Deus havia declarado em referência ao faraó: "Eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo." Não houve exercício de poder sobrenatural para endurecer o coração do rei. Deus deu ao faraó a mais notável prova do poder divino, mas o rei obstinadamente se recusou a atender à luz. Cada manifestação do poder infinito, por ele rejeitada, tornava-o mais resoluto em sua rebelião. As sementes de rebelião que semeara quando rejeitou o primeiro prodígio produziram sua colheita. À medida que ele continuava a se aventurar em sua conduta, indo de um grau de teimosia a outro, seu
coração se tornava mais e mais endurecido, até que foi chamado a ver o rosto frio e morto dos primogênitos. Deus fala aos homens por meio de seus servos, dando avisos e advertências e repreendendo o pecado. Dá a cada um a oportunidade de corrigir seus erros antes que eles se fixem no caráter. Mas se alguém se recusa a ser corrigido, o poder divino não intervém para contrariar a tendência de sua ação. Essa pessoa acha mais fácil repetir a mesma conduta. Ela está endurecendo o coração contra a influência do Espírito Santo. Uma nova rejeição da luz a coloca onde uma influência muito mais forte será ineficaz para produzir uma impressão duradoura. Aquele que cedeu uma vez à tentação cederá mais facilmente uma segunda vez. Cada repetição do pecado diminui seu poder de resistência, cega seus olhos e suprime a convicção. Cada semente de complacência que é semeada produzirá fruto. Deus não opera milagre para impedir a colheita. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Aquele que manifesta incredulidade teimosa, uma obstinada indiferença à verdade divina, está apenas colhendo o fruto do que ele mesmo semeou. É assim que multidões chegam a ouvir, com rígida indiferença, verdades que antes lhes abalavam a própria alma. Semearam negligência e resistência à verdade, e essa é a colheita que fazem. Aqueles que estão acalmando a consciência culpada com o pensamento de que podem mudar um caminho de erros quando quiserem, de que podem desconsiderar os convites de misericórdia e ainda assim serem repetidamente impressionados, seguem esse caminho com perigo para si. Eles pensam que, depois de lançarem toda a sua influência ao lado do grande rebelde, em um momento de maior angústia, quando o perigo os cerca, mudarão de lado. Mas isso não é tão fácil. A experiência, a educação, a disciplina de uma vida de satisfação pecaminosa tão completamente moldaram o caráter que não podem então receber a imagem de Jesus. Se nenhuma luz lhes houvesse mostrado o caminho, o caso teria sido diferente. A misericórdia poderia intervir e dar-lhes a oportunidade de aceitar suas providências. Mas depois que durante muito tempo a luz foi rejeitada e desprezada, será enfim retirada. O faraó foi em seguida ameaçado com uma praga de saraiva, recebendo o aviso: agora, pois, envia e recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido em casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Chuva ou saraiva, não. Eram comuns no Egito, e uma tempestade como a predita nunca havia sido testemunhada. A notícia se espalhou rapidamente, e todos que creram na palavra do Senhor recolheram seu gado, enquanto os que desprezaram o aviso o deixaram no campo. Assim, em meio ao juízo, a misericórdia de Deus foi demonstrada, o povo foi provado e mostrou-se quantos foram levados a temer a Deus pela manifestação de seu poder. A tempestade veio conforme predita, trovões e saraiva, e fogo misturado com ela. Muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo o que havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Ruína e desolação marcavam o caminho do anjo destruidor. Somente a terra de Gósen foi poupada. Ficou demonstrado aos egípcios que a terra está sob a direção do Deus vivo, que os elementos obedecem à sua voz e que a única segurança está na obediência a ele. Todo o Egito tremeu diante da terrível visitação do juízo divino. O faraó apressadamente mandou chamar os dois irmãos e clamou: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui.
A resposta foi: ao sair da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e a teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Moisés sabia que a luta não havia terminado. As confissões e promessas do faraó não eram resultado de qualquer mudança radical em seu espírito ou coração, mas foram arrancadas dele pelo terror e angústia. Moisés prometeu, entretanto, atender ao seu pedido, pois não lhe daria ocasião para mais obstinação. O profeta saiu, sem se importar com a fúria da tempestade, e o faraó e todo o seu exército foram testemunhas do poder de Jeová para preservar seu mensageiro. Tendo saído da cidade, Moisés estendeu suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Mas mal o rei se refez de seus temores, seu coração voltou à perversidade. Então disse o Senhor a Moisés: entre ao faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio dele, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que operei no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. O Senhor estava manifestando seu poder para confirmar a fé de Israel nele como o único Deus vivo e verdadeiro. Daria prova inequívoca da diferença que estabelecera entre eles e os egípcios, e faria com que todas as nações soubessem que os hebreus, a quem tinham desprezado e oprimido, estavam sob a proteção do Deus do céu. Moisés advertiu o rei que, se ele ainda permanecesse teimoso, seria enviada uma praga de gafanhotos, que cobriria a face da terra e comeria toda a vegetação que restasse. Encheriam as casas, mesmo o palácio. Tal flagelo, disse ele, seria como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde os dias em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. Os conselheiros do faraó ficaram chocados. A nação havia sofrido grande perda com a morte do gado. Muitas pessoas haviam sido mortas pela saraiva. As florestas estavam derrubadas e as colheitas destruídas. Estavam perdendo rapidamente tudo o que havia sido ganho com o trabalho dos hebreus. Toda a terra estava ameaçada de morrer de fome. Príncipes e cortesãos aproximaram-se do rei e, com raiva, pediram: até quando este homem nos será uma armadilha? Deixe os homens irem, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Você ainda não sabe que o Egito está destruído. Moisés e Arão foram novamente convocados, e o rei lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? A resposta foi: havemos de ir com os nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com as nossas bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. O rei se encheu de ira. Que o Senhor esteja assim convosco, exclamou ele, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Vejam que há mal diante da vossa face. Não será assim. Vão agora vocês, homens, e sirvam ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença do faraó. O faraó se esforçava para destruir os israelitas pelo trabalho pesado. Agora, porém, fingia ter um profundo interesse em seu bem-estar e terno cuidado por suas crianças. Seu verdadeiro objetivo era manter as mulheres e crianças como garantia do retorno dos homens. Moisés estendeu então a vara sobre a terra e um vento oriental soprou, trazendo gafanhotos. Eles foram muito numerosos. Antes deles nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Encheram o céu até que a terra escureceu, e devoraram toda a vegetação que restava. O faraó mandou chamar às pressas os profetas e disse:
Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Assim fizeram, e um forte vento ocidental levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. O rei ainda persistiu em sua teimosa resolução. O povo do Egito estava à beira do desespero. Os castigos que já haviam caído sobre eles pareciam quase insuportáveis e estavam cheios de temor pelo futuro. A nação havia adorado o faraó como o representante de seu Deus, mas muitos agora estavam convencidos de que ele estava se opondo a um ser que fez de todas as forças da natureza ministras de sua vontade. Os escravos hebreus, tão milagrosamente favorecidos, estavam se tornando confiantes na libertação. Seus supervisores não ousavam oprimi-los como haviam feito até então. Por todo o Egito, havia um temor secreto de que a raça escravizada se levantasse e vingasse seus males. Por toda parte, homens indagavam com desalento: o que virá depois disso? Subitamente, uma escuridão repousou sobre a terra, tão densa e negra que parecia trevas que se podem apalpar. Não somente o povo estava privado de luz, mas a atmosfera era muito opressiva, de maneira que a respiração era difícil. Ninguém viu o outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. O sol e a lua eram objetos de culto para os egípcios. Nessas trevas misteriosas, tanto o povo quanto seus deuses foram atingidos pelo poder que havia abraçado a causa dos escravos. Contudo, por mais medonho que tivesse sido, esse julgamento era também uma prova da compaixão de Deus e de sua relutância em destruir. Ele estava dando ao povo mais tempo para refletir e se arrepender, antes de trazer sobre eles a última e mais terrível das pragas. A segunda praga havia trazido rãs por toda a terra do Egito. Êxodo 8:6. As rãs eram consideradas sagradas pelos egípcios, e supunha-se que uma de suas divindades, a deusa Reca, com cabeça de rã, possuía poder criador. Quando as rãs, pela ordem de Moisés, se multiplicaram a ponto de encher o país de um extremo a outro, os egípcios devem ter se perguntado por que Reca estava afligindo seus fervorosos adoradores em vez de protegê-los. Não apenas foram punidos pela segunda praga, mas também foram cobertos de desgraça por um de seus deuses. Êxodo 9:3. Muitos dos quais representavam divindades poderosas no panteão egípcio. Para mencionar alguns, o boi Apis era dedicado a Ptah, o pai de todos os deuses. A vaca sagrada, a Hathor, uma das divindades femininas mais adoradas no Nilo. E o carneiro representava vários deuses, como Cnemu e Amon, de cabeça de carneiro, que foi o principal deus do Egito no Novo Império. Assim, a doença que matou os animais dedicados às suas divindades revelou aos egípcios a inutilidade de seus deuses na presença do Deus dos desprezados hebreus. O medo finalmente arrancou do faraó mais uma concessão. No fim do 3º dia de trevas, ele chamou Moisés e consentiu na partida do povo, contanto que os rebanhos e o gado pudessem ficar. Nem uma unha ficará, replicou o resoluto hebreu. Não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. A ira do rei explodiu sem controle. Vai-te de mim, exclamou ele. Guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. A resposta de Moisés foi calma e firme. Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Ele era visto com temor pelos egípcios. O rei não ousava fazer-lhe mal, pois o povo o considerava o único com poder para remover as pragas. Eles desejavam que os israelitas pudessem deixar o Egito. Eram o rei e os sacerdotes que se opunham veementemente aos pedidos de Moisés. Essa narrativa poderosa sobre fé, libertação
e o poder de Deus é apenas uma parte de um grande legado. Se você se emocionou com essa jornada, curta este vídeo para nos mostrar seu apoio, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa e de outras histórias incríveis e deixe seu comentário abaixo nos dizendo o que mais te marcou neste trecho. Sua participação nos ajuda a continuar compartilhando conteúdo que edifica e inspira. Fique com Deus e com a paz que Jesus nos concede. Abraço!